Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você, desde já, a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta sexta-feira, nós temos a participação do Dr. Clemente, ao vivo aqui em nossos estúdios. Clemente, boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, nosso telespectador. Eu queria começar com o Clemente, aliás, eu quero começar com o Clemente, com um assunto que chamou a atenção essa semana. Os Estados Unidos aprovou o primeiro teste caseiro para detectar vírus da AIDS pela saliva. E colocou, inclusive, no mercado, Clemente, aquelas pessoas que queiram estar se monitorando, né? Portanto, os grupos de risco, às vezes a pessoa fica sem jeito de fazer um exame, o exame se torna, não se torna público, mas a pessoa às vezes se sente incomodada e hoje os Estados Unidos aprovou os testes caseiros. Clemente, primeiro, boa tarde e obrigado por vir ao programa. Obrigado, Augusto. Eu acho que esse teste realmente vai ser muito importante, como você falou, ainda existe aquele tabu grande, né, em se fazer exame e fica a ideia de se expor e que as pessoas em volta ficam sabendo. Esse teste realmente, ele tem uma positividade bastante alta, viu, Augusto? Ele tem, vamos dizer, na detecção, porque você tem os falsos positivos e os falsos negativos, né? Ele chega, vamos dizer, para o diagnóstico, ele chega a 92% de positividade para quem tem a doença e chega a 99% para quem não tem a doença. Ou seja, é um teste simples, porque é da saliva, né? Se colhe material da saliva, então ele é extremamente eficiente se nós imaginarmos ser tão simples, ou caseiro como é o caso. E, tanto é que foi aprovado muito rapidamente pelo FDA americano, deve estar no mercado a partir de outubro, então eu acredito que realmente vai ser uma revolução. Essa é a imagem do aparelho, Clemente. É um aparelho até, de certa maneira, simples, né? Mas com uma tecnologia bastante avançada. Muito avançado, porque 92% para detecção e 99% para que não dê o falso positivo, eu acho que é um índice bastante importante. E também a pessoa, às vezes, ela fica inibida em fazer os exames. Não deveria, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas se sentem inibidas até para não serem consideradas grupo de risco. E aí o exame que foi aprovado nos Estados Unidos, né? E lá o sistema, a vigilância sanitária americana, a instituição que permite que medicamentos, remédios e exames sejam utilizados, ela é muito rígida. Portanto, o número de testes que devem ter sido elaborados para autorização da utilização deve ter sido um número bastante significativo. O FDA é realmente o órgão mais, vamos dizer assim, é o órgão mais importante do mundo, não desfazendo dos demais, mas assim, em termos de rigidez. Ele é extremamente rígido. Até muitas vezes eu não consigo entender o porquê que tantas coisas que foram aprovadas pelo FDA têm que ser aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil. Eu acho uma coisa absurda, porque é um órgão tão mais crítico, tão mais rigoroso e tão mais bem preparado em termos de material, vamos dizer assim, de tecnologia, e às vezes vem para o Brasil, demora mais 2, 3 anos para provar um produto, quando não mais do que isso, né? E quando aprova, na verdade, já tem outro muito melhor. Então eu acho que deveria ser levado em conta pela Anvisa que realmente, se for aprovado por um órgão lá, que a aprovação fosse automática aqui no Brasil, né? Considerado apenas os aspectos burocráticos e tal, mas que não ficasse realmente demorando 2, 3 anos para um produto, sobretudo um medicamento, que às vezes é super importante. É verdade. Acho que hoje os Estados Unidos continuam na frente das pesquisas, Clemente? Continua. Claro, você tem uma Alemanha importante, um Japão importante, Israel muito importante, você tem alguns países, Holanda, ou seja, tem alguns países que são muito importantes. Mas a verdade é a seguinte, mesmo os órgãos que vendem no Brasil, sem ainda o FDA,
eles sabem que a coisa mais importante para ele, em termos de mundo, é ter a aprovação do FDA. Clemente, o Fantástico fez uma matéria semana passada, e eu faço questão de citar esse assunto, porque eu sei que você sempre teve uma preocupação com o ensino universitário, né? E tem uma ligação muito forte, né, com o ensino, e o Fantástico mostrou uma matéria onde apresentou a situação crítica de vários hospitais universitários. Inclusive, em alguns casos, são 10 alunos para cada paciente. E tem um relato lá de um aluno dizendo que vai mexer no curativo, são 10 alunos mexendo no curativo do paciente, o que traz um incômodo, sem dúvida nenhuma. E o G1 publicou uma matéria hoje, às 8h30 da manhã, o site de informações da Globo. Saúde libera mais de 100 milhões de reais para 45 hospitais universitários do país. Detalhe, sem repasse de verbas, as cirurgias estavam suspensas no Hospital São Paulo, e em razão desse, o Hospital São Paulo é da Unifesp. Em razão disso, para o Hospital São Paulo são quase 11 milhões. Para os 45 hospitais, 101 milhões. É muito pouco esse dinheiro. É muito pouco. Muito pouco. Isso não dá para fazer nada, né? E aí o grande problema que nós temos tido, e também daí eu vou enfatizar uma outra coisa importante, porque Você viu a matéria do Fantástico? Eu vi. Mas, por exemplo, o ministro, o Mercadante, acabou liberando aí um número maior de vagas para a medicina, e eu acho que, primeiro, tem que melhorar a qualidade dos hospitais universitários, de uma forma em geral, melhorar a qualidade do ensino, porque isso sim que é importante, mais do que aumentar o número de vagas, porque o que está acontecendo? O número de pessoas hoje nos ensinos médicos não tem a mesma qualificação que tinha atrás. E eu estou nessa área de ensino desde 76, né? Já participei da Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois vim para cá, para Santos, então continuo participando esses anos todos aqui do ensino universitário. E o que a gente sente é que realmente foi perdendo qualidade, até porque o preparo vem lá de baixo, né, Augusto? Do ensino básico. E essas pessoas não têm um bom ensino lá embaixo, consequentemente não tem no colegial, entra para a faculdade já despreparado e por força disso que nós falamos, de uma qualificação melhor dos hospitais, se acaba comprometendo a qualidade do ensino. Então eu diria que essa verba é irrisória para um volume de 40 instituições. E a defasagem, né? Totalmente. Porque não são 100 milhões a todo momento. Quer dizer, são 100 milhões hoje, quiçá quando virar mais dinheiro. Se você imaginar, 41, tira 10, 11 milhões da Unifesp, sobrou 100 milhões, dividido por 40 dá 2,5 milhões para cada uma. Você não faz absolutamente nada com 2,5 milhões em saúde. Muito menos qualificar esses hospitais, que são hospitais universitários para o ensino. Clemente, não é uma crítica, uma constatação que eu vou contar aqui. Eu já contei uma vez, mas eu acho que é importante, porque é engraçado, mas é muito trágico a historinha que eu vou contar. Só queria registrar aqui, daqui a pouco nós vamos estar... Pode mostrar lá, Felipe, por favor. Daqui a pouco nós vamos ter aqui nosso programa. Eu recebi um pedido de uma entidade, de algumas pessoas pertencentes a uma entidade lá de Cubatão, a APAI de Cubatão, e está aqui toda uma diretoria, advogados. A APAI de Cubatão passa um momento difícil, precisa se recuperar de um déficit. Eu já tive em outras oportunidades, falei muito, 2010, 2011, era até uma moça presidente, e naquela época elas estavam com dificuldade de repasses com a prefeitura, por conta de um imbróglio que já vinha do governo do Clermont, e os nossos convidados vão poder me ajudar a esclarecer e divulgar o que está sendo feito para poder ajudar a APAI, que atende crianças com necessidades especiais, que sempre demandam uma atenção diferenciada. Clemente, eu recentemente acompanhei uma colaboradora minha ao Pronto Socorro Central de Santos,
com suspeita de pedra na vesícula, né? E com dores insuportáveis, você que é profissional, podíamos até falar, dores absurdas. E precisava operar, não é? Nós fizemos uma interferência, eu estive junto dela todo esse período, e depois de aproximadamente 24 horas, conseguimos uma vaga e ela pôde operar na Santa Casa. Na Santa Casa através do SUS. Mas o que eu vou relatar para você, era um sábado à noite, ela chegou com muita dor, estava lá aguardando para poder, essa coisa de vaga, né, que é o grande problema no país, a falta de vagas, e o raio-x do pronto-socorro central estava quebrado. Então, coitado lá do pessoal que fica na enfermaria, que esse pessoal de frente são, vamos dizer assim, são os últimos dos samurais, né? Porque não tem mais o que dizer. O raio-x está quebrado, não tinha como fazer. E um sábado à noite, que você sabe que a demanda de acidentes, os problemas de uma cidade como Santos, enfim, várias pessoas lá aguardando. E eu vi a atendente dizer para mais de um paciente que precisava tirar um raio-x que eles não tinham como levar individualmente através de ambulância, porque estavam sem ambulância. Isso faz 2 meses, não mais do que isso. Eu já contei essa história, mas acho que é importante ressaltar. Eu estava lá, não gravei, porque uma coisa, acho que o meu testemunho tem mais valor que a gravação. E em determinado momento, a atendente disse, a enfermeira disse para uma das senhoras que estava lá, com um neto enfaixado, alguma coisa na cabeça, e ela disse assim, olha, nós estamos esperando juntar mais pessoas para levar todos de uma vez ao PS da Zona Noroeste, para tirar o raio-x. Ótimo. Aí tinha um senhor lá, vem uma hora, o senhor lá virou para mim e perguntou, o senhor também vai tirar raio-x? Eu falei, não, eu estou com uma outra paciente. Não, porque é o seguinte, teve um acidente de caminhão aqui, eu sou o dono do caminhão, e teve um pessoal que se machucou. Como não tem o raio-x, eu estou pondo todo mundo em cima do caminhão, eu já tenho umas 15 pessoas, e vou levar lá para a Zona Noroeste para tirar o raio-x. Eu olhei para ele e falei, mas eu acho que o senhor vai correr um risco. Ele falou, mas pessoal, tem gente que está esperando há 5, 6 horas. Eu estou te contando isso, Clemente, porque isso não é culpa do prefeito, não é culpa do secretário, não é culpa dos enfermeiros que lá estão no hospital, mas eu acho que não dá para você ter um pronto-socorro central que tem um raio-x quebrado, ou que tem um raio-x, para uma cidade como Santos, com um orçamento de 1.600.000. É assim mesmo que a gente tem que tratar a saúde, Clemente? Infelizmente isso acontece nos vários hospitais do Brasil todo, Brasil né? Inteiro. É Brasil inteiro. A gente está citando aqui porque a gente vive aqui, né? Vive aqui e no fundo você quer que a coisa melhore, mas realmente é um problema. Inclusive nos hospitais universitários, essa matéria do Fantástico mostrou, não tinha um hospital com os equipamentos em dia. O que falta? Manutenção? Eu diria que falta verba mesmo, falta dinheiro. Então, eles priorizam aquilo que é mais importante, né? Como agora, por exemplo, vai aumentar a UTI, e precisa aumentar mesmo. E uma boa iniciativa, parabenizar o prefeito, né? Então, vai ter, assim, você tem uma verba e tem que priorizar alguma coisa. Só que quando você prioriza alguma coisa, deixou de fazer uma outra que não deixa de ser tão importante ou quase tão importante. E isso acontece em geral. Por quê? Mas um raio-x, você acha? Não, eu acho que teria que ter mais de 1, 2 ou 3, isso eu acho que tem que ter. Por quê? Exatamente porque vai quebrar mesmo, e quebra, né? Lógico. Todo lugar quebra, depois de um certo tempo, um desgaste natural, e vai quebrar, mesmo que você dê manutenção, ele quebre. Mas que você tenha um suporte, um segundo aparelho, um terceiro aparelho, eu acho que isso tem que haver. Agora,